Boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma releitura do Evangelho. Nós vamos fazer a prece para nós continuarmos o Evangelho no capítulo 13. Que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Vamos acalmar nosso coração. Vamos respirando fundo. E assim, Pai, na sua grandiosidade, no seu amor, na sua alegria, nós vamos nos conectando com a nossa essência divina, nós vamos nos conectando com o nosso eu interior, nós vamos conectando com a nossa necessidade de melhora, de escolhas. E assim, Pai, nós vamos falar: Ave Maria, cheia de graças. Graças a Deus, graças a Deus. Bem, no domingo, na live de domingo, nós terminamos, o capítulo 12. E agora nós vamos começar o capítulo 13, como eu havia falado. Que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação, né, Daniel? Esse aqui é o problema. Tem muita gente que quando vai fazer algo por alguém, ele sempre tem um cuidado de que alguém veja o que ele está fazendo. Não é? Isso não é caridade. Isso é ostentação. Quando você faz algo querendo que os outros te vejam fazendo, tá? Não é caridade. A caridade, ela é o quê? Ela é silenciosa, sabe? Ela não folga com a vaidade, não folga com o orgulho. Sim. Ela é silenciosa, ela é sorrateira. Ela vai... Mesmo porque que a pessoa que às vezes, com quem você está fazendo caridade, você tem que tomar cuidado com que ela não se sinta ofendida com aquilo que você está fazendo por ela. Porque às vezes a pessoa está numa situação tão difícil, né? Sim. E não é por milindre, não. É porque ela já sofreu, está fragilizada, tá? E tem que tomar um cuidado enorme para que aquela caridade não se torne uma ofensa moral para a outra. Sim. É por isso que a caridade, ela não folga com orgulho e nem com a vaidade, né? Porque ela faz com que a intenção é fazer com que a outra pessoa se sinta bem, não pior do que já está. Ou seja, ajudar ao próximo sem humilhar, sem diminuir, Isso, sem usar de orgulho. Sem usar de orgulho. Sim. É por isso que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita. É o culto. Sabe? Na verdade, nós ajudamos por nós, principalmente. Porque o maior beneficiário de tudo isso somos nós, não é? Sim. Quando nós ajudamos, na verdade, nós estamos ajudando a nós primeiramente. Primeiramente. Na nossa aprendizagem, na questão de nós não sermos tão apegados muitas vezes a alguns bens materiais, né? Muitas vezes a gente de repente tem até um guarda-roupa ali cheio de blusas de frio. Aí você passa a mão e fala: essa aqui eu ganhei de tal pessoa, essa aqui eu tenho há tantos anos, essa aqui eu gosto tanto, aí você não doa nenhuma. Foi apego. Quando você sair daqui e ir para o plano espiritual, você vai levar o quê? Deixa de ajudar, né? E porque muitas vezes nós somos apegados materialmente, né? Muitas vezes nós deixamos de ajudar nosso irmão e a gente esquece que além de ajudar nosso irmão, principalmente nós estamos treinando vários exercícios relacionados à lei do amor. Principalmente nós estamos colocando em prática o que é a lei da... Nós estamos praticando a humildade. Né? É um exercício de humildade isso. Vamos começar a leitura. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos de fazer vossas boas ações
diante dos homens, para seres vistos por eles. Do contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai, que está nos céus. Pois quando derdes esmola, não façais chorar a trombeta em público, que é o orgulho, né, Damião? Aqui, a gente não vai ler o segundo item, mas eu só vou fazer uma pequena colocação, porque é complemento do primeiro que você acabou de ler. Não acabei. E assim, então, não façais soar a trombeta em público. Quando eu faço, que é o Damião estava falando, quando eu faço soar uma trombeta, o Evangelho já está nos chamando a atenção que eu estou, né, aspas, autopromovendo. Olha, gente, como é que eu sou bom, né? Você vai distribuir um alimento para um irmão, aí todo mundo precisa ficar sabendo, ou você é uma pessoa que vai doar algumas coisas, aí você divulga. Não há necessidade de nada disso. Sem contar que a esmola em si já é um ato de humilhação. Mas eu vejo dessa forma. Já é um ato de humilhação. Porque às vezes é melhor você ensinar a pescar do que dar o peixe direto. Você tem que ensinar a pessoa a pescar, tá? Porque é um ato de humilhação e também você faz com que aquela pessoa se sinta como. Algumas vezes ela se vê como. Não é, como é que chama uma pessoa que fica parada esperando pelos outros? Ela fica acomodada, tá? Então, às vezes é melhor você ajudar de outra forma. Dependendo como você haja nesse doar, que às vezes a gente chama, na verdade, fica assim, você sente o sentimento como se você estivesse humilhando a pessoa. Isso, né? E algumas vezes também a pessoa se sente acomodada, porque ela sabe que é alguém que vai lá. Então é melhor às vezes você ajudar de uma outra forma, dando oportunidades dela poder, que com o seu esforço, ganhar o seu sustento. Mas por isso que, graças a Deus, tem muitos grupos que as pessoas não podem estar fornecendo empregos para essas pessoas, mas elas fornecem alimento, mas elas não fazem jornalismo em cima disso, nem divulgação. As pessoas realmente que têm essas atitudes de doar um alimento, de sair distribuindo um lanche, de sair distribuindo cobertores, essas pessoas, por essência, elas já têm dentro delas um jardim que elas vão sem estar mostrando. Nesse segundo item a gente não vai ler, tá? Eu só vou falar o que acontece. Quando o leproso chega para Jesus e pede para que Jesus curasse ele, tá? Jesus tocou e ele falou: você já está curado. Vai e mostra para os sacerdotes lá, né? E por que ele mandou fazer isso? Porque lá existe muita vaidade, muita arrogância e muita prepotência, Sim. você está entendendo? E em querer mostrar porque eles eram assim, né, na época deles, tá? Então, Jesus falou: vai e mostra. Mas não falou para querer se sobrepor sobre os outros, tá? Ele tinha toda a condição do mundo para fazer isso, para mostrar sua superioridade moral em cima daqueles que estavam lá. Mas ele usava de amor e humildade. Quando fala aqui, ó, soar a trombeta em público, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Nós não precisamos sermos glorificados. E quando em nós começar a surgir, ou às vezes aquele irmão que gosta de jogar muitos elogios, gosta de nos elogiar, porque realmente nos vê coisas boas em nós, que nós possamos virar para esse irmão e falar: olha, meu irmão, eu não faço mais do que a minha obrigação, use de humildade, né? E não se deixe contaminar, né? Em verdade, eu vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que vossa mão esquerda não sabe o que faz a direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dá-vos a recompensa. Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. E quando o Damião falou, no final do 2, fala assim: então Jesus lhe disse: guardai-te
de falar disso a alguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e apresenta a oferta prescrita por Moisés, para que isso lhe sirva de testemunho. Mateus capítulo 8, versículo do 1 ao 4. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Então, um dia, todos nós, eu, Damião, vocês, nós vamos aprender também que todos nós temos uma função. Quando eu escolhi ser professora, eu tenho por obrigação exercer da melhor forma a profissão que eu escolhi. Quando um ser humano escolhe ser médico, esse ser humano ele precisa da melhor forma exercer a medicina. Quando nós escolhemos e votamos em um político, esse político, por exemplo, eu lembrei da questão política pela questão da distribuição de riquezas, né? Da distribuição dos bens do Brasil. Nós temos a questão política. Essas pessoas são pagas por nós e eles têm por obrigação ser o melhor para representar o seu povo. Então, um dia, todos nós, em todas as funções, vamos aprender que nós temos o livre-arbítrio para sermos melhores no que nós fazemos. E aí nós teremos um mundo melhor também. Com certeza. Né? É isso. Pois, para ver as coisas mais alto que o vulgar, é preciso fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. Nós precisamos nos religar a Deus, né, Damião? A gente vai e volta e não se religa a Deus. A gente vai e volta. Quando a gente acha que está ali ligadinho a Deus, a gente balanceia. Porque o bem que você faz hoje, lá na frente, você pode... Não que a gente faça isso. Como moeda de troca. Não. Mas a gente, é que nem eu falo, a gente recebe aquilo que a gente manda. Sim. Isso é uma lei natural. Tá? Sim. Então, todo bem que você fez, você recebe de volta. Não é barganhar. Não. É uma lei natural. Até quando você faz o mal, mas você fez um bem, sim, é colocado na medida isso. Sim. Tá? Porque Deus não tem esse negócio de olho por olho, dente por dente. Ele vai somar os que você fez. Sim. Tá? Para poder, e não julgar. Sim. Porque você já tem a sua consciência e ela mesmo vai te julgar pelo que você faz. Sim. Quando ele fala assim, fazer abstração da vida presente, muitas vezes nós ficamos tão ligados ao presente, não é que é para a gente se descuidar, mas nós ficamos tão aflitos que nós esquecemos que existe uma vida futura. E aí a gente precisa estar se religando a Deus, a gente precisa religar nossos pensamentos e confiar mais. Porque se nós não tivermos essa ligação, vai ficar muito mais penoso, né? Vai ficar muito mais duro. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação proporcionada pelo testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que toma a aprovação dos homens acima da de Deus prova que tem mais fé nos homens do que em Deus e que a vida presente vale mais para ele que a vida futura, ou até que ele não acredita na vida futura. Se diz o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Porque a pessoa, isso a gente já até falou no capítulo anterior, o ser humano ele tem a mania de se colocar acima de Deus. Tá? Dependendo da sua posição aqui, tem gente que coloca ele lá em cima. Olha, você vê Edivaldo, Chico Xavier e outros grandes vultos aí do espiritismo, ou fora do espiritismo, porque quando a gente fala do espiritismo é o que a gente a realidade vivencia, mais né? próxima, É o que a gente vivencia.
Mas fora do espiritismo também tem pessoas que fazem coisas maravilhosas, Sim. tá? E você não vê essas pessoas se colocarem acima de Deus. É nato. É, É uma coisa, são situações que nós precisamos exercitar isso em nós. Na verdade, essas pessoas foram colocando o bem e tirando o mal. E elas foram colocando esse exercício de amor de forma nata. Elas não precisam. é natural, É delas natural, vai mesmo. saindo, sim. Agora, claro, a gente pode praticar para que isso se torne para nós um hábito. Sim, Né? sim. É por isso Uma que prática. Isso, é por isso que as pessoas muitas vezes precisam de uma religião. Vai ter uma hora que não vai ser mais necessário religião. Sim, Porque mas religião é uma forma de você exercitar. quando nós vamos para a casa espírita, quando nós vamos numa igreja católica, quando nós vamos em alguma religião e de alguma forma você serve uma água, você varre o chão, você ajuda a limpar aquela igreja, na verdade, naquele momento, a primeira caridade que você está exercendo é para si mesmo. Né? Você está aprendendo ali, como diz você, abaixar o seu orgulho, trabalhar a sua humildade e entender que você pode ajudar o outro, porque você precisa ajudar a si mesmo. Com certeza. Porque quando você se sente bem com você mesmo, tudo em sua volta vai bem. Vai melhorando. Então né? tudo começa dentro, e tem até uma parte no livro Grande Enigma que fala sobre isso. Que é, olha, eu não vou ler um pedacinho, tá, mas tá longe, não vou sair de onde eu estou sentado aqui, porque fica chato sair daqui para ir pegar livro. Eu comecei a ler essa semana. São Ele dos separa livros, depois para uma próxima. né, foi um dos livros que o Leon Denis, que eu ainda não tinha lido, né? E ele fala disso no Grande Enigma, que tudo começa dentro de você, Sim. tá? E é o que cai bem aqui. E nós vamos voltar, né, Damião, na parte assim. Não, mas poxa, eu estou aqui dentro de tal religião, eu faço tanto e eu continuo tendo problemas. Mas nós vamos continuar a ter problemas, mas nós vamos saber lidar melhor com eles e sem você enxergar, vai ter problemas que iam existir e não vão existir mais. E outra coisa, se você vai na intenção de resolver um problema, você está criando um outro. Você tem que ir lá para que você se sinta bem. E quando você se sente bem, você automaticamente vai arrumando soluções. Quando nós fazemos algumas reformas íntimas e quando nós vamos trocando as nossas roupagens do homem velho pelo homem novo, na verdade, muitos dos problemas que nós achávamos que eram problemas já não são. A gente já descobre que aquilo não é um problema. Depois, quando nós vamos trocando essas vestes, nós também descobrimos aos poucos que aquela forma de eu lidar com algumas situações e com algumas pessoas, muitas vezes era errada da minha parte, e eu também entendo que aquela forma errada, ao meu ver, da pessoa lidar comigo, eu aprendo a ter outra forma de ver. E aí as coisas vão amenizando. Agora, é lógico, vai existir uma coisinha ou outra, ou até muitas, vai, porque nós estamos Em aprendizagem. em aprendizagem. A gente não veio aqui a passeio, né? Ninguém chegou aqui perfeito, porque se nós chegássemos aqui perfeito, qual seria o método? Não tem. Não tem. Acreditar na vida futura, fazer o bem com ostentação, é unir-se ao orgulho. Beneficência modesta. O que é a beneficência? Prática ou virtude de fazer o bem. Então, nós precisamos ter o hábito, a prática de fazer o bem de forma modesta. Tem muitas pessoas, nós, os médiuns da casa, nós somos pessoas extremamente defeituosas e extremamente em trabalho mediúnico e extremamente em reforma íntima. Muitas vezes multiplicando mais do que
a maioria até dos assistidos que lá frequentam. Nós estamos lá, eu li aqui, nós estamos lá para a nossa melhora. E assim, a gente não pode se encher de orgulho. Às vezes um amigo nosso, uma pessoa fica tão feliz e tão agradecida, aí vamos usar de nossa humildade. Vamos usar de nossa humildade. Nós somos só aparelhos, né, Daniel? E é bom que não se esqueçamos disso. Vamos lá. Quer ler um pouquinho? Aqui, eu já li esse aqui em cima já. Tá. Então, indo um pouco mais embaixo, aqui do item 3, aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura na terra a glorificação pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada, não lhe resta senão receber a punição do seu orgulho. Olha, porque aquele que se impõe acima de Deus e se acha um Deus, Deus já não precisa mais de Deus. Ele já recebeu a recompensa dele. E ele vai... Ele já se iludiu, já né? iludiu. Na verdade, ele se iludiu dentro do seu próprio orgulho, alimentando essa vaidade, né? Porque a ostentação é aquela coisa de querer que os outros percebam. E você falou uma coisa muito séria, que nós devemos tomar cuidado, né? Eu dei o exemplo da mediunidade, a gente vai dando os exemplos até para nossa própria orelhinha ali. Na verdade, o que acontece, nós temos que aprender utilizar das ferramentas do amor sem orgulho nenhum. E você falou uma coisa assim, se colocar acima de Deus. Quantas vezes a gente vê, infelizmente, um irmão nosso, né, dentro do contexto social, ou às vezes na televisão, às vezes na nossa vida profissional, há um irmão que se coloca acima de Deus. E quando nós notarmos que nós estamos nos colocando acima de Deus, opa, volta. Volta, né, Daniel? Com certeza, tem que voltar o mais rápido possível antes que você se perca de vez. Aqui não, só tem aqui 2 linhas que é muito interessante, que eu até falei no começo, antes da gente começar. Mas se há a modéstia real, há também a modéstia encenada, o simulacro de modéstia, que é aquelas pessoas que eu falei, que quando vai fazer alguma coisa, deixa uma pontinha aparecendo para que alguém perceba que ela fez... Como se ela fosse uma pessoa caridosa, realmente. Mas ela deixa aquela pontinha lá para que alguém perceba o que ela fez ou o que ela deixou de Por fazer. isso que... Para que ela seja o quê? Seja aplaudida, seja... Sim. Como é que você acabou de falar agora? Que a pessoa... seja elogiada perante os outros, sabe? E tem gente que tem esse cuidado. Por isso que eu falei que nós temos que aprender, né? Nós temos que aprender que o que nós escolhemos, e cada indivíduo e cada irmão, são todos nossos irmãos. Até aquele que você fala, eu não acredito que fulano fez isso. Ele é seu irmão. Mas nós temos que aprender que cada um, dentro de sua função e dentro de sua individualidade, tem que fazer o seu melhor, para que todos nós paremos de nos iludir. Porque às vezes nós somos levados pelas ilusões. Eu te dou uma cesta básica por um voto. Eu te dou uma cesta básica se você, por exemplo, fizer esse favorzinho aqui pro meu filho. Eu te arranjo um emprego na minha firma, mas eu quero que você faça isso e isso pro meu filho em tal local. O que é isso? Que é sempre esse fiozinho que a gente vai deixando. Como é que a gente quer uma sociedade melhor se dentro da nossa casa, que é o começo de tudo, a gente não faz por onde? Que, né, a gente tem que aprender a parar e achar essa ilusão, como diz nosso amigo palestrante, Maurício, de amor de cerquinha, em que eu cuido só da minha cerca, de forma egoísta, e dentro dessa minha cerca, a minha verdade vai ultrapassar a minha moral.
E às vezes o nosso cuidado com a cerca é tão errado, que a gente mesmo acaba fazendo uma cerca torta. Por Sim. quê? Porque se eu percebo que um filho ou alguém fez alguma coisa errada e eu não fizer nada para tentar corrigir, ele vai achar que aquilo é normal. Tá? Uma coisa são pessoas, como as crianças falam, eu já usei esse exemplo. Uma coisa, né, Damião? São aquela pessoa, ela não sabe, ela não tem dentro dela nem um sentimentozinho ainda de paciência. Uma coisa é essa pessoa. Uma coisa é a pessoa que já sabe, né? E não quer ajudar, não quer fazer, quer ficar cega nessa aprendizagem, né? E nós já estamos no momento que nós já sabemos, perante muitos irmãos, graças a Deus, nós sabemos o que é certo e errado. Então que a gente cuide da nossa cerquinha sim, mas que a gente não utilize desses fiapinhos também, desses, né? Como diz o Damião. Vamos embora? Lá um pouco mais abaixo aqui, né? Que esse aqui a gente só vai repetir só o que a gente falando. Então vamos bem lá embaixo. A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Poupa a suscetibilidade do obsequiado, faz que ele aceite o benefício, sem que seu amor próprio sofra com isso, salvaguardando sua dignidade humana. Pois há quem recebe um serviço, mas não aceita uma esmola. Eu tinha acabado de falar, eu vou só acabar de falar esse pedacinho para a gente comentar. Ora, converter o serviço em esmola pela maneira que se faz é humilhar. Quem o recebe é sempre no orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada, é engenhosa, em dissimular o benefício e evitar até os menores aparências ofensivas, pois todo melindre moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Você lembra quando eu falei agora que às vezes é melhor você dar um trabalho para a pessoa, porque aqui está no Evangelho, que as pessoas, na maioria das vezes, ela só quer uma oportunidade. Sim. Tudo bem, você tem razão quando você falou que nem sempre... Nós temos um emprego para fornecer. Nem sempre tem. Mas se você o tem, que você movimente aquele irmão. Isso, né? Porque muitas vezes... Uma oportunidade que você possa indicar, né? Você vai deixar a pessoa ali, que você movimente aquele irmão, né? Um gerador de empregos. Com certeza, porque que nem está aqui. Na maioria das vezes, a pessoa não quer nem uma esmola. Ela quer que se converta em serviço para ela poder mostrar para a pessoa ou para ela mesma, que na sua necessidade nem demonstrar. É ver que ela é capacitada de fazer alguma coisa, que ela não quer nada. E aqui chama, sim, e aqui fala, gente, aqui ninguém está falando, você está andando na rua, você vê que aquela pessoa está precisando, seu coração tocou, você tem condições, ninguém está falando que não pode se ajudar no irmão necessitado, não é nada disso. Mas ele fala assim, que dependendo da maneira com que se faz, é humilhar quem o recebe. Então, dependendo como a gente ajuda nosso irmão, a gente humilha sim. E aí, quando nós estamos humilhando, a gente está usando de orgulho e de maldade. Esse trecho aqui, para mim, esse item, esse pedaço, para mim, é o que mais esclarece a beneficência. Eu vou dar um exemplo dentro do nosso círculo familiar. Será mesmo? Às vezes a gente tem essas manias. Será mesmo? Dentro de um grupo familiar, cada pessoa tem um tipo de emprego, cada pessoa tem um salário. E cada um tem uma situação financeira. Será mesmo que naquelas reuniões familiares que nós participamos, há necessidade de alguns comentários do que você comprou ou deixou de comprar? Do que você realizou ou deixou de realizar? Será que naquele momento, sem querer, você também não usa de uma certa maldade e de humilhação
em relação àquele que está ao seu lado? É provando para o outro que você pode, que se você financeiramente tem mais condições do que o outro. Eu lembrei desse exemplo, né? E assim, quando ele fala, a verdadeira caridade, ela é delicada, engenhosa e usa de palavras dóceis e afáveis. Os verdadeiros, como diz o Damião, os verdadeiros amigos, espíritos, que hoje já passaram por esse mundo, ou continuam estando aqui conosco, pessoas, às vezes, né, com uma situação financeira maravilhosa e outros com uma situação financeira, às vezes, simples, mas estão sempre ajudando. Essas pessoas que ajudam, elas usam de uma engenharia do amor. Elas pensam, elas fazem de uma forma nata, sem humilhar ninguém. E assim, você pode ver que quando você conversa com aquela pessoa, se a gente tem a oportunidade de conversar com uma pessoa daquela, você se sente até pequeno. Porque ela usa da engenharia do amor. Né? É que nem aqui no item 4, nos infortúnios ocultos, que tem uma senhora que tem uma condição financeira privilegiada, Sim. tá? Mas ela se veste de maneira simples. Por quê? Porque se ela fosse vestir de uma forma que se ostentasse, as pessoas iam se sentir abaixo, muito abaixo. Vamos ler. E ela não quer isso. É bem legal essa parte, vamos ler. Ela quer que os outros vejam ela. Sim, nós vamos ler essa parte inteira, a 4, tá, gente? Deixa eu só fazer 2 comentários aqui. Aquele que usa de descrição e de gentileza atua no bem e é o verdadeiro irmão que usa de caridade. Não devemos mostrar as nossas ajudas, ostentá-las, exibi-las. Devemos repreender nosso orgulho, né, Daniel? Você quer ler? Vamos ler todo, né? Esse aí é muito bom. Não, essa parte aqui é linda. Nós vamos ler Infortúnios Ocultos inteiro, tá? A parte 4, porque ela é grande, mas ela é lindíssima. É só a primeira parte aqui. Não desvalorizando. Eu gostei tanto, vamos ler todo. Então vamos embora. Infortúnios ocultos, item 4. A caridade se manifesta nas grandes calamidades, pois é então que servem impulsos generosos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres generalizados, há milhões de desastres particulares que passam despercebidos de pessoas que jazem num cômodo sem se lamentarem. São esses infortúnios discretos e ocultos, generosidade sabe descobrir sem esperar que eles venham o pedido de assistência. Na verdade, a dor, né? A dor humana, a dor moral, a dor financeira, a dor da fome, a dor da desigualdade, ela tá aqui, ó. Não tem nem... Ela tá aqui, não tem nem distância. Então, que a gente possa aprender a enxergá-las, né? Porque às vezes situações que nem está aqui, de um pai de família, sim, faz parte aqui do contexto, sim, que está numa saúde, está com a sua saúde abalada, não é? Sim. E não tem como ele ajudar no sustento da sua casa. Sim, quantos, né? Olha, eu acho tão linda essa parte aqui, porque essa senhora que aparece lá, Deus sabe da onde... Tá? Ela enxergou que está aqui. Ela não quer saber, sim, de nada. A única coisa que ela quer é ajudar. E ela faz de uma forma em que os outros não percebam nada. Falando nisso, é uma coisa que eu puxo sempre minha orelha de dias, que a gente se ocupa com a vida. A nossa casa, ali no bazar, todos os meses... fica dois amigos, 2 irmãos de plantão, é sempre colocado no site do grupo, tá? E do Semente de Luz, SEB Semente de Luz, para que as pessoas que quiserem, nesse silêncio, nesse amor, pegar alguns alimentos que ficam ali, né?
muitas vezes, graças a Deus, está sobrando e levado até lá. Levando até lá, vai ser distribuído. Porque às vezes a pessoa agora está se perguntando, eu tenho tanta gente, mas eu não sei para quem eu dou. Lá é destinado para as pessoas certas. É, sim. Vamos lá. Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas asseada, acompanhada de uma moça tão vestida modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, na qual sem dúvida é conhecida, pois a porta saúda com respeito. Aonde ela vai? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família, cercada de filhos pequenos. A sua chegada, a alegria brilha nestes semblantes emagrecidos. Ela vem acalmar todas essas dores, traz o necessário temperado de doces e consoladoras palavras. Doces e consoladoras palavras, porque nem sempre materialmente você ajuda alguém, mas quando você conforta uma pessoa com palavras, que às vezes a pessoa está deprimida, e você chega nela e conversa. Dá uma palavra de conforto, né? Você acalma o coração dela, faz com que ela se sinta melhor, você joga ela para cima. Às vezes, na maioria das vezes, eu acho que também é uma palavra. Sim. Já é o suficiente. Sim. Com certeza. E aqui, né, nesse relato, eles mostram que ela enxergou a fragilidade, ela enxergou as necessidades materiais e as necessidades, que o Damião está falando, morais. As necessidades que o coração daquela família gritava, né, Damião? Quantas vezes o nosso irmão está gritando uma necessidade e a gente... Lógico, ninguém vai sair por aí se metendo na vida de todos, também, né? A aflição deles aqui, sim. Quando você for ver mais lá embaixo, sim. Não é nem moral, é de amparo mesmo, de conforto, porque um pai de família aqui está hospitalizado e eles estão desesperados porque eles não sabiam o que fazer. Sim. E ela veio para confortar essa família também, nesse aspecto também. Não é? Vamos supor, a Vanessa, graças a Deus, a nossa filha, ela está hospitalizada, você está aqui aflita, tá? E vendo, não, isso aqui vai dar tudo certo. Sim, é um acalento. Não é? Às vezes a nossa mente está tão desesperada e falta só aquela palavrinha para acalmar a gente. Não é? Né? Que faz o benefício ser aceito sem causar vergonha, pois esses desafortunados não são mendicantes de profissão. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pôde suprir as necessidades. Graças a ela, esses pobres filhos não sofrerão nem o frio nem a fome e irão à escola agasalhados, e o seio da mãe não secará para os mais pequenos. Se há um doente entre eles, um cuidado material não a repugnará. Dali ela vai ao hospital para levar ao pai um abrandamento e tranquilizá-lo sobre o destino de sua família. Porque o pai está desesperado também lá no hospital. Sim. E outra coisa, ela sabe que uma mãe mal alimentada, ela não produz leite suficiente para o filho. Sim. Né? E o pai lá no hospital, devido à sua preocupação, a sua recuperação seria mais difícil ainda. Sim. Porque dependendo do que a pessoa está sentindo, se ela não tiver um acalento e uma pessoa que acalme ela e conforte, a situação do doente pode se piorar cada vez mais. Sim. Olha como tudo se encaixa nesse maravilhoso texto. Olha só, então teve doçura, teve humildade, teve amor, teve benevolência, teve paciência, tudo. Nós paramos. Na esquina. Lê mais um pedaço. Na esquina da rua, espera um veículo verdadeiro armazém de tudo que ela leva aos seus protegidos, que visita sucessivamente. Não se pergunta nem a sua crença, nem a sua opinião, pois para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a sua visitação, ela se diz: comecei bem meu dia. Qual é o seu nome?
Onde ela mora, ninguém sabe. Não exibe religião, não exibe bandeira política, não Nem exibe o nome dela nem sabe. o nome dela. É o verdadeiro cristão. Não existe trocas de forma alguma. Só existe simplesmente a lei do amor nessa mulher. Para os infelizes, é um nome que não vale de nada. Sim. Mas é o anjo de consolação. Ela leva consolo àqueles que precisam. E ao entardecer, eleva-se ao Criador um concerto de bênçãos em favor dela, católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Imagina a energia. Eu não sei você, mas quando eu vejo essa parte aqui, mexe bastante. Está emocionado. Não, eu adoro essa parte. Eles... É muito. Sim, muito. sim. Olha a energia do fazer o bem e o retorno que ela recebe. É lindo, lindo. A distribuição do bem que essa cristã, que essa irmã, esse relato nos traz, e ela recebe em troca. Por essa roupa tão simples, é que ela não quer insultar. Por que essa roupa tão simples? Desculpe. É que ela não quer insultar a miséria com seu luxo. Porque ela se faz acompanhar de sua filha, é para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. Sua filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, visto que nada tens de ti mesma? Se eu te entrego alguma coisa para passá-la ao outro, que mérito terás? Na verdade, seria eu quem faria a caridade. E tu, quem levaria o mérito? E tu, quem levaria o mérito? Não é justo. Olha a moral, ela ensinando a moral e as coisas certas à filha. E é muito simples de se entender. Você pega 5 quilos de arroz e dá para a Vanessa levar lá no semente. Tá? A Vanessa, ela está fazendo porque ela tinha algo ali sobrando. É que nem Jesus, quando ele falou da mulher que depositou a moeda, depositou tudo que ela tinha, mas os outros deram que tinha sobrando. O que uma coisa tem a ver com a outra? Não foi um esforço. Uma distribuiu só poucas moedas e as outras distribuíram muito mais. Do que eles tinham. E Jesus fala que aquelas poucas moedas era tudo que ela tinha. E a Vanessa, vamos supor, estou tirando pela Vanessa porque é nossa filha, não vou colocar a filha dos outros. Não é? E se a gente faz isso, realmente, qual está o mérito disso? Não é nada, só fez um favor de levar. É isso. Mas ela não lutou pelo aquele arroz, ela não pensou em dividir. Não, ela estava ali, ela pegou e levou. Na verdade, eu que faria caridade, tu quem levaria o mérito. Não é justo. Quando formos visitar os doentes, tu me ajudas a curá-los, pois dá zelo, mas aí se ensina outras coisas. Se ensina a criança a fazer uma prece, a dar zelo, a dar um afago no idoso. Quantos de nós será que ensinamos? Quantos de nós será que estamos ensinando os nossos filhos a respeitar os idosos, a visitar os idosos, a dar um telefonema para os seus avós, ou tratar com educação aquele que vos passa? Às vezes a gente deixa de usar isso dentro da nossa própria família, né? Esse zelo. E aí queremos ensinar. Não, nós temos que ensinar do pequeno, do nosso grupinho, para o grande. Olha só, pois dar zelo é dar alguma coisa. Isso não te parece bastante? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupa para essas criancinhas. Aí ela dá essa dica. Dessa forma darás alguma coisa vinda de ti. E assim que essa mãe verdadeiramente cristã educa sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. Ela é espírita? Quem importa?
em seu meio é a mulher de sociedade, porque sua posição o exige, mas ignora-se o que ela faz, porque ela não quer outra aprovação senão a de Deus e de sua consciência. Porque a sua consciência é a que mais te cobra. Sim. Tá? E Deus, quando ela fala aprovação senão a de Deus, ela fala por respeito ao Criador. Sim. Tá? Mas ela sabe que a consciência dela é a que mais vai cobrar ela lá no futuro. Aparece assim: no entanto, algum dia, uma circunstância imprevista conduz à sua casa uma de suas protegidas, que lhe proporcionava ocasião de praticar o trabalho beneficente. Reconhecendo sua benfeitora, quer bem dizê-la, valorizá-la, né? Silêncio, ela lhe diz, não digas a ninguém. Assim falava Jesus. Preocupar-se com a aprovação de Deus e sua consciência. Preocupar-se em utilizar a lei do amor. Preocupar-se em simplesmente usar o verdadeiro trabalho beneficente. Já Esqueci de pegar o livro, não, mas tá quase. Eu esqueci o livro dos médiuns, tem um negócio aqui no livro dos médiuns. Eu pensei em deixar para mim. Por isso que eu estou perguntando. Não, ainda dá para fazer isso aqui, dá para fazer essa parte aqui, essa inclui o teu... Vamos nessa, tá aqui então. Vamos lá? Bem, gente, então que nós possamos, aos pouquinhos, aprender a usar o exemplo dessa cristã maravilhosa. Não, para mim a melhor passagem que tem é essa. Que a gente possa ajudar no silêncio, que a gente possa ajudar moralmente no silêncio, que a gente possa aprender a nos calar, não ajudar falando, divulgando, comentando que eu falei dei tal conselho, ou que eu levei tal alimento. Não, para. Nós vamos aprender. Né? O óbolo da viúva. Item 5. Quer ler? Sim. Jesus, sentado diante do tesouro do templo, observava de que maneira o povo aí lançava o dinheiro. Até essa parte aqui que nós comentamos. E que várias pessoas ricas depositavam muito, vindo uma pobre viúva, depositou somente 2 moedinhas. Então Jesus, chamando seus discípulos, disseram, em verdade vos digo, que esta pobre viúva deu mais que todos os que depositaram dinheiro neste cofre. Ah, sim, ainda ia chegar. Pois todos os outros deram o que possuía para viver. Deram Sim. de sua abundância, mas ela, em sua indigência, deu tudo o que tinha, Sim. tudo o que possuía para viver. Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44, Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Aí, olha só como é que é. Não adianta você querer chegar e colocar o mundo aos pés dos outros, se você tem ali o que está sobrando de você. Ela não. Ela não pensou nela. O que ela queria era só ajudar. Os outros queriam mais se aparecer. Depositou um monte. Mas Jesus é um sentido figurado aí, né? Mas Jesus, ele quis mostrar assim, os outros não deram, de coração, deram. Já foi fácil o que ela deu. E outra coisa, tem pessoas que estão sempre se lamentando pelo bem que poderia fazer, mas não fazem porque não tem condições financeiras. Porque diz que não tem tempo. Mas a maioria é porque diz que não tem condições financeiras. Tá? E a gente viu lá atrás, nessa passagem aqui do Infortúnios Oculto, que o ensinamento que ela passou para a filha dela. Por exemplo, eu quando estava com as costas melhorzinha, o que eu fazia? Eu ia lá e fazia o que eu podia. Né? Tem gente que vai no centro e ajuda de outra forma.
vai carregar. Cada um ajuda de uma forma, né? Que às vezes não é só o financeiro. Se você não pode ajudar financeiramente, você está numa entidade, nem diferente do centro. Você está numa entidade, você não pode ajudar com 50 reais que estão pedindo naquele mês, que aqueles 50 reais vai lhe fazer falta, mas você fala, não, mas eu posso vir aqui e descascar as batatas que vão ser utilizadas. São várias atividades, né, que a pessoa são faz. Várias atividades. E uma atividade só que você faz já ajuda bastante. Com certeza. Vamos lá. Muitas pessoas lamentam por não poderem fazer todo o bem que gostariam por falta de recursos suficientes. E se desejam a fortuna, dizem que era para fazer um bom uso dela. Mentira. Mentira. Eu vou falar uma coisa, se eu ganho uma fortuna, eu nem sei se eu estaria aqui sentado fazendo o evangelho. Meu Deus. Tá? Então eu não vou querer ser hipócrita para falar uma coisa que talvez não fizesse. E a maioria também não vai fazer. Tá? Porque o dinheiro, por que o dinheiro é uma grande provação para a pessoa? Porque o dinheiro vem com ele o quê? A sensualidade, vem todo o abuso possível. Vem todo o abuso possível que você pode cometer, todos os exageros possíveis, vem junto com a fortuna. Tá? Então a fortuna, por que a fortuna é uma grande provação? É justamente por causa disso. A intenção é louvável, sem dúvida, e talvez muito sincera para alguns, mas é certo que para todos ela seja completamente desinteressada? Não. Não há aqueles que desejando fazer o bem aos outros, ficariam bem acomodados em começar a fazer a si mesmo, tá? Que é o que a fortuna faz. Em ceder-se alegrias a mais, em prover um pouco do supérfluo, que isso seja falta. É claro, a pessoa numa situação financeira, também não vou falar que o cara é rico, seja uma pessoa de uma má índole. Lógico que não. Não, mesmo porque quando a pessoa sabe lidar com o dinheiro... Não é a situação econômica que determina uma pessoa. Não. É a moralidade. Tem pessoas que numa época como essa, de pandemia, né, nem queriam aparecer. Mas muitos, até para divulgar o bem, foi utilizado isso. Quantas pessoas na época da pandemia utilizaram de suas riquezas para distribuir aqueles que precisam? E já distribuem há muito tempo. Agora tem pessoas que elas conseguem do seu pouco dividir para os irmãos. Tem gente que tem e não quer distribuir para ninguém, mas na verdade todos nós podemos ajudar. Ou pela questão financeira e moral, ou pela questão moral. Todo mundo tem como ajudar, todo mundo. Não tem aquele que não possa. Mas é certo que para todos ele seja completamente desinteressado? Não. Aqueles que desejando fazer o bem aos outros ficariam bem acomodados em começar a fazer a si mesmo, em dar-se algumas alegrias a mais, em provar-se um pouco do supérfluo, que também é natural, que eles restam. Contanto que depois deem o resto aos pobres, essa segunda intenção, que talvez dissimulam para si mesmo, mas que encontrariam no fundo do seu coração se fossem escavá-lo, anula o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. A sublime da caridade, nesse caso, seria buscar em seu próprio trabalho, que é aquelas pessoas que, como têm fortuna, elas geram emprego para muitas Sim. pessoas e que dão oportunidade a muitas. Onde é que eu parei? O sublime dessa caridade seria buscar em seu próprio trabalho, através do emprego, de suas forças, da sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas generosas intenções. O trabalho, ele é uma fonte que ele exercita a inteligência do outro. Você tem que estar em movimento, tem que estar sempre fazendo algo para poder também exercer a inteligência. Nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor.
Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de enriquecer repentinamente e sem trabalho, correndo atrás de quimeras com as descobertas de tesouros, uma oportunidade favorável, aleatório, o reembolso de heranças inesperadas. Na verdade, o Evangelho está chamando a atenção que no fundo, a maioria de nós, né, também, é mais fácil ter o dinheiro de forma fácil. Né? A verdadeira caridade coloca, foi uma das coisas que chamou bastante atenção, coloca o próximo em primeiro lugar. A verdadeira pessoa caridosa, ela pensa no próximo, ela sempre pensa no próximo. É um exercício nato da alma dela, que nós possamos aprender a ser caridosos. E tem algumas palavras que se destacaram nesse texto, que é força, inteligência, talento, recursos, intenções. Qual é a sua intenção em ser caridoso? Qual é a sua intenção com aquela riqueza, né? No livro dos médiuns, eu não estou com o livro dos médiuns aqui, mas a pergunta 294 e 295, para quem tiver o livro dos médiuns, vocês consultem essas duas perguntas, tá? A 294 e a 295. Tá? Infelizmente, eu esqueci de pegar o livro dos médiuns. Todos esses ingredientes, a força, a inteligência, o talento, os recursos, as intenções, tudo isso é importante na caridade. Qual a minha intenção? Qual a força que eu posso fazer para aquilo? São palavras que apareceram aqui durante esse pedacinho. Devemos fazer o que podemos, né? Mas nós também devemos nos acolher. O Pai não quer seus soldados doentes. É difícil muitas vezes compreender e aceitar que podemos ir até aquele limite. Na verdade, muitas vezes também aparece aqui no Evangelho que nós temos a intenção de ajudar, que nós queremos ajudar nossos irmãos, mas tem alguns momentos que a gente só pode ir até aquele pedaço, né? Porque, infelizmente, nós não podemos saciar a fome de todos. Mas nós podemos ajudar alguns. Pode aliviar as dores e emocionalmente pode aliviar vários corações. E se um leva um açúcar, um leva um arroz, outro leva um feijão, já é uma cesta básica que se forma. Mas, porque às vezes as pessoas ficam tão passadas com algumas coisas sociais que elas ficam doentes também. A gente tem que tomar um certo cuidado, né? Tem um pedacinho aí. Lá antes do item 7, finalzinho, né? Pode ler. Além disso, não é só com o ouro que se pode enxugar lágrimas. É preciso ficar inativo, por não possuir o que dar. Aquele que quer sinceramente tornar-se útil a seus irmãos encontra 1000 ocasiões para isso, que as procures e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra. Pois não há ninguém que, gozando livremente de suas faculdades, não possa fazer um serviço qualquer, levar um consolo, amenizar um sofrimento físico ou moral, fazer diligências úteis. Na falta de dinheiro, cada um não tem o seu esforço, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte. Aí também está o óbolo, do pobre, o dinheiro da viúva. Aqui também fez eu lembrar de uma coisa. Quando fala nessa parte aqui, que não é só com ouro, que pode fazer um serviço qualquer, eu me lembro que eu tive no CREI, aqui internado, e tinha várias senhoras, se eu não me engano era vestido de rosa, acho que era de rosa, elas eram voluntárias. Sim. Elas não eram funcionária pública, não. Elas eram. Eu me lembro que eu precisei fazer um exame e eu estava sentado numa cadeira e uma senhorinha pegou e foi correndo para eu pegar, para ela pegar a cadeira que eu estava e me levar até o lugar que eu precisava fazer um exame lá dentro. Elas não precisaram de nenhuma moeda material, não, mas da moeda do amor. Aí eu me lembro que ela foi pegando na minha mão
E eu estava com muita dor e ela falando, calma, vai dar tudo certo. Pensei que era medo de injeção. Fica calmo. É só um exame simples que você vai fazer. E ela me consolando no caminho. Olha, eu nunca vou esquecer essa cena, sabe? Então, para se fazer a caridade, realmente, não é necessário dinheiro. Riqueza. Porque eu senti na própria pele o que a pessoa pode fazer. Levando um consolo, um conforto. Uma palavra para alguém que precisa, para acalmar ela. Olha só, essa semana eu encomendei esse livro. José Carlos de Luca, Na Luz da Vitória. Eu ainda não o li todo, mas essa semana a gente sempre gosta de acabar com uma leitura paralela ao Evangelho. E essa semana foi falado sobre a questão do Dia dos Namorados, tudo. Tem um texto aqui que vai falar principalmente sobre nós, né? Mude de amores, capítulo 26. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. André Luiz. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Para ser feliz, é preciso amar a felicidade. Amar a felicidade significa aquilo que nos deixa felizes. Quando amamos uma pessoa, fazemos tudo que está ao nosso alcance para vê-la bem. Muitas vezes, porém, embora desejando a felicidade, tomamos caminhos que nos distanciam dela. Queremos ser felizes, mas rendemos culto à tristeza sistemática. Desejamos a felicidade, todavia a queixa não sai dos nossos lábios. Almejamos dias ensolarados de felicidade, porém acabamos nos deixando encobrir pelas nuvens da ingratidão. Sonhamos com uma felicidade majestosa, no entanto, perdemos o olhar feliz para as coisas simples da vida. Esperamos pela felicidade, mas amamos os nossos vícios. Queremos a felicidade para o amanhã, esquecendo que só podemos desfrutá-la hoje. Procuramos a felicidade fora de nós, ignorando que ela se acha de forma exuberante em nosso mundo íntimo. Aspiramos a uma felicidade que nos é dada, quando ela só pode ser construída por nós mesmos. Esperamos pela felicidade com o coração envenenado por ódios e mágoas. Aguardaremos em vão a felicidade, nos sentindo a pessoa mais infeliz do mundo. Não seremos felizes enquanto sentirmos inveja das pessoas. Não haverá felicidade enquanto vivermos como crianças mimadas. Não seremos felizes enquanto vivermos brigando com o mundo. Não seremos felizes cultuando nossos traumas de infância, nossos complexos de inferioridade, nossas neuroses, nossas feridas emocionais. Estranhamente, porém, há quem busque um certo prazer de infelicidade, na infelicidade. Noto muitas pessoas se sentindo bem contando suas tragédias, suas doenças, seus infortúnios. Quando apresento a elas possíveis caminhos de solução, parece que não escutam, não se interessam em sair do fundo do poço, querem continuar se lamentando. Assim, parece que se sentem valorizadas, importantes, heróicas, dignas da comiseração alheia. Cabe perfeitamente aqui uma indagação de André Luiz. Você acredita que alguém pode achar a felicidade admitindo-se infeliz? Não. Queiramos mais, portanto, a felicidade de ser triste, a infelicidade de sentir perseguido, a felicidade de sentir traído, a felicidade de ser culpado, a felicidade de ser vingativo, a felicidade de sentir-se rejeitado, a felicidade de sentir-se coitado. Tudo isso não é felicidade. Mude de amores, deixe os rancores, namore a felicidade, apaixone-se por ela, faça tudo por ela. Assim ela se casa com você.
esse capítulo é um convite, além de mudar de amores, Atitudes. Mudar de si mesmo e se enamorar. O Se dia valorizar. o dia dos namorados, na verdade, é muito legal, ok. Mas eu acho que é muito importante a gente aprender a se enamorar. Você faz o encerramento? Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de poder estar aqui para mais uma prática da releitura desse Evangelho bendito, que tanto nos ajuda, nos fortalece, ilumina nossos pensamentos, faz com que aonde nós necessitamos de uma transformação, um melhoramento, compete a nós absorver esse ensinamento da melhor maneira possível e tentar colocar em prática nos nossos dias. Eu tenho certeza, nós não vamos conseguir colocar todos de uma vez, mas eu tenho certeza que pelo menos uma fração do que foi lido aqui a gente vai conseguir. Obrigado, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos envolver com os seus eflúvios, com essa sua atmosfera fluídica salutar, clareando nossos pensamentos sobre os nossos próprios defeitos e, através disso, tentar corrigir. Nossos mentores, nossos amigos espirituais, que sempre estão com a gente, nos amparando e nos aconselhando da melhor maneira possível. Obrigado à nossa casa, Semente de Luz, que sempre teve com as portas abertas e que essa vibração de paz, de amor e de harmonia chegue até lá, para que ela possa continuar ajudando a todos que chegarem até lá. E com a prece que Jesus nos ensinou, vamos dar por encerrado essa releitura do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Até amanhã, gente. Até amanhã, bom descanso. Durmam todos com a paz de Jesus.